Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve. Faltam apenas aí 2.000 inscritos pra gente atingir a marca de 50 mil, rapaziada. Conto com a colaboração de todos. Então, ó, se inscreve, ativa o sininho de notificações e também já deixa o like pra não perder nenhuma novidade sobre o nosso Coringão. Também peço para me seguir lá no Instagram, @John do Timão, rapaziada. Tem bastante conteúdo lá, já posto a escalação. Lembrando que hoje temos live pós-jogo, certo? Acabou o jogo contra o Inter, já entro ao vivo lá no Instagram. Então acompanhem por lá também. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Como eu falei, o Corinthians enfrenta o Internacional fora de casa, certo? 28ª rodada do Brasileirão. Jogo de 6 pontos, porque o Inter tá com 40, o Corinthians tá com 40 pontos. A gente perdeu muito ponto, essa é a grande verdade. Muitos e muitos pontos. Então, esse jogo é crucial pro Corinthians já ultrapassar o Inter, certo? E seguir na briga aí por uma vaga na Copa Libertadores. E aí, pensando nisso, o Silvinho comandou um treinamento ontem de manhã, certo? E ó, tava o Duílio, tava o senhor Roberto de Andrade, tava o Alessandro, certo? Então, olha como tava o clima, certo? Quando o chefe aparece para ver seu serviço, você sabe que já tá complicado, né? Já tá com a corda no pescoço ali. O Silvinho sabe disso, os jogadores sabem disso, certo? Mas eu quero ver qual que vai ser a postura dentro de campo. A escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio no gol, o retorno aí do lateral Fagner. Na zaga, Gil e Raul Gustavo. Na esquerda, Fábio Santos. Meio campo, Cantígio, Juliano e Renato Augusto. O ataque com Gabriel Pereira, Roger Guedes, e aí a dúvida, se ele vai com o Gustavo Mosquito ou se coloca o Adson, tá? E aí entre os relacionados tem uma notícia muito boa pra gente que vinha pedindo aí. Pela primeira vez, o Silvinho relacionou o goleiro Carlos Miguel, rapaziada. A contratação do Corinthians aí no meio do ano, pela primeira vez foi relacionado, certo? Ele é ex-jogador do Internacional, não sei se tem alguma coisa a ver ou se foi apenas uma coincidência. E outro ponto aqui que eu tava olhando dos relacionados, tem o Jô, tem o Marquinhos, o Mantuan está, o Luan, Xavier, Vitinho, enfim. O Corinthians tem de zagueiro relacionado o Gil e o Raul Gustavo. Se dá uma dor de barriga em qualquer um dos dois, não tem um zagueiro de ofício para colocar. Um time do tamanho do Corinthians não tem um zagueiro na base para deixar no banco para uma emergência. Não tem um zagueiro de origem na base, no sub-23, no sub-20, no sub-17, em nenhuma categoria. É difícil de entender, hein, rapaziada? Mas quero saber qual que é o palpite de vocês, hein, família? Comentem aí também como que tá a expectativa aí pro jogo de logo mais, jogo contra o Inter. É sempre aquele clima de rivalidade, mas estou confiante no Coringão, hein? Comentem aí, família. Bom, agora eu queria trazer um pouquinho de polêmica, que eu sei que vocês gostam. O árbitro de hoje, certo? Ele é árbitro FIFA, lá da Federação do Rio de Janeiro, Bruno Arleu de Araújo. O problema é que ele já tem 2 polêmicas envolvendo o Corinthians. Contra o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, o Bandeira marcou impedimento do volante Ederson, que hoje tá no Fortaleza e o Corinthians comprou, tá? Do volante Ederson. Bandeira levantou, a zaga do Corinthians parou, só que o lance continuou. O Cruzeiro foi e fez o gol. Ele foi e deu o gol. Falou, não interferiu. Bandeira não interferiu no lance. Você tá jogando, você vê o Bandeira fazendo a sinalização. Você não para. Segundo o árbitro, não existiu sinalização, não teve nada disso. O Carille foi expulso por reclamação na época e tudo mais. E aí, no ano passado, na época do Thiago Nunes, jogo Corinthians e Grêmio, o árbitro não marcou um pênalti em cima do Jô, não marcou um pênalti em cima do Michel Macedo, não foi no VAR ver o lance, nenhum dos dois. No segundo tempo, tem um lance lá na área do Corinthians, ele vai pro VAR, olha e dá o pênalti pro Grêmio. Thiago Nunes reclamou e acabou expulso também. Então, 2 técnicos expulsos, 3 lances polêmicos e sempre contra o Corinthians.
certo? Só pra gente analisar aí o desempenho do Bruno Arleu hoje. Não tô dizendo que ele é contra o Corinthians, que ele rouba contra o Corinthians e tudo mais. São apenas lances polêmicos e ele nunca a favor do Corinthians. E aí, rapaziada, eu particularmente gosto de pouquíssimos árbitros aí do futebol brasileiro e quero saber a opinião de vocês sobre o Bruno Arleu de Araújo. Bom, eu já havia comentado aí com vocês que o Corinthians foi notificado no jogo contra o Bahia, porque os torcedores no estádio não estavam usando a máscara, certo? Boa parte da torcida e tudo mais, o Corinthians foi notificado. E aí, qual que foi a minha opinião? A secretaria está correta, tem que ficar de máscara. O problema é, por que tem jogo em todos os estádios e só o Corinthians foi notificado? Todo jogo que passa na TV você vê o pessoal sem máscara. E só o Corinthians foi notificado. E aí, essa semana parece que tivemos algumas mudanças aí, não sei o que aconteceu, que além do Corinthians, Palmeiras e São Paulo também foram notificados, certo? Pela Secretaria Estadual de Saúde, entendeu? Foram notificados, o Corinthians foi autuado, o São Paulo e o Palmeiras. Informação aí do Rica Perrone lá do UOL, certo? E assim, não sei o que pode acontecer daqui pra frente, porque olha, pelo que eu tô vendo, vai continuar acontecendo, tá? Os torcedores não estão nem aí. Então nem aí se vai ter cobrança, se não vai. Eu fui no estádio, vi muita gente sem máscara, certo? Muita gente durante o jogo e tudo mais. Pô, a gente pediu tanto esse retorno, acho que dava, né, pra torcida fazer um esforço e tudo mais. Ainda mais que, pô, semana que vem já volta a torcida completa. 100%. Corinthians e Chapecoense é 100%. Então, pô, quem quer comparecer no estádio, assistir um jogo de boa, não prejudicar o clube, se for pra arena, só usar máscara que não teremos problema. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês aí sobre essa notificação da Secretaria Estadual de Saúde? Pra mim, estão corretos, certo? Estão corretos. E agora ainda mais punindo, autuando, né, todos os clubes. Bom, agora eu queria trazer uma resenha aí do Chicão, nosso grande Chicão, zagueiro artilheiro, bate pênalti, bate falta, campeão Libertadores, brasileiro, paulista, mundial, Recopa, tudo. O Chicão venceu aí pelo Corinthians, até a Série B, né? Copa do Brasil também, o Chicão, pelo amor de Deus, tem nem o que falar sobre ele, um cara assim exemplar com a camisa do Corinthians. E aí ele colou no Podpah, certo? Um podcast aí, o mais famoso do Brasil, e tava falando sobre aquele lance com o Neymar, que o juiz já havia parado o jogo, o Chicão vai pra pegar a bola, o Neymar dá um chapéu nele, certo? O Chicão já derruba o Neymar e tudo mais, tem aquela treta entre eles. O Chicão falou o seguinte: aquele lance, a gente estava perdendo o jogo, ficou no campo, conversei com ele, tomando cerveja juntos, fomos pra festa, peguei pelo pescoço porque queria ir pro jogo. Neymar versus Chicão, não tem um lance dele indo pra cima. Ele apanhou muito. O que o Christian chegava junto, depois tinha o Ralf. No jogo da Libertadores, naquela semifinal em 2012, na Vila, o Tite armou uma estratégia. Jogava a bola nele, o Jorge vinha pela frente, o Alessandro encostava e tinha o Ralf no meio. Essas brincadeiras ele precisa aprender. Então o Chicão falou dessas brincadeiras, da hora que o lance parou ele tentou dar um chapéu no Chicão. E cara, foi o que todo mundo comentou na época. Com a bola rolando ele não fez isso. Não fez isso, apesar de ter vencido aquele jogo e tudo mais. Parabéns ao Santos, ao Neymar, ok. Mas pô, ele mais apanhou do Corinthians do que venceu, certo? Mais perdeu do que ganhou. E aí no lance que ele tá ganhando o jogo, tá, o zagueiro vai pra pegar a bola e ele vai pra dar um chapéu. Pô, eu perderia a cabeça, um monte de gente, concordo, não que eu concordo com a agressão e tudo mais, mas assim, entendo a atitude do Chicão, entendo o momento e tudo mais. E aí, até numa resenha e tal, o Chicão falou sobre o atual momento do Neymar. A gente precisa de um melhor do mundo. O último foi o Kaká. Estamos em 2021 e o nosso futebol não está evoluindo. Depende dele, acho que não. Ele não quer mais ser o melhor do mundo. Ele está meio bravo.
Cara, vou deixar essa resenha para vocês no comentário. Se o Neymar ainda será o melhor do mundo, se existe essa possibilidade, ou se já passou o auge dele, não tem como mais o Neymar ser o melhor do mundo. Vou deixar para vocês aí dos comentários. Agora rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. O Corinthians fechou o contrato com um volante, certo? E a multa é de 150 milhões de reais. Simplesmente, rapaziada. Pô, John, quem que é o volante? É o Paulinho, não é? O que tá acontecendo? Gabriel Moscardo, de 16 anos. E eu não conheço. Eu não conheço esse jogador. Atua aí na categoria Sub-17 do Corinthians. Tinha contrato até dezembro de 2022. Já assinou até setembro de 2024. Então, teve essa extensão aí de contrato dele com a multa de 150 milhões de reais. A parte boa é que 100% dos direitos econômicos do atleta são do Corinthians. Então, assim, ó. Perfeito, o jogador cria da nossa base, multa alta, contrato longo e 100% dos direitos ligados ao clube. Recentemente aí, o Corinthians até fechou também a renovação de contrato do goleiro Felipe Longo, também de 16 anos, na mesma data, 30 de setembro de 2024, multa de 150 milhões, então o Corinthians está fazendo esse trabalho. Mas, o questionamento que eu faço, por que esperou o Gabriel Pereira aparecer na equipe principal para buscar renovação? Por que esperou o Duqueiroz ter oportunidades no time principal para fazer essa renovação? Por que já não fez antes igual esses garotos? É o questionamento que eu faço para a diretoria e para vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Lembrando, temos a live lá no Instagram pós-jogo. Fechou, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!